Estamos de volta aqui. Vamos voltar para finalizar a ministração. Esperar só um pouquinho, o Mike já vai entrar. A gente está de volta aqui, segunda parte da ministração sobre o Espírito Santo. Espírito de graça e de súplicas. Quem escreveu, quem colocou pergunta lá, não dá para resgatar. Então, se você colocou alguma pergunta lá, coloca aqui agora que aí eu vou conseguir abrir, tá? Não deu nem tempo de eu ler as perguntas. Então, enquanto o pessoal está entrando e escrevendo, deixa eu só terminar a minha fala, que eles podem até ver mais tarde. Uhum. Então, a primeira vez que o Espírito Santo faz isso, ele está sensibilizando a gente espiritualmente e nascemos de novo. Tá? Uhum. Só destrinchando um pouco, quando Jesus fala, ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Uhum. A razão pela qual eu sou muito contundente na minha fala, se você não está convencido do pecado, do seu pecado, da justiça e do juízo, você não é nascido de novo. Tá? Uhum. Imagina você dizer que você é nascido de novo e não crê em Jesus. Uhum. Jesus está afirmando que se você não é convencido do pecado, você não crê nele. Ele está dizendo, quem crê, a qualidade de crer em Jesus e a sua obra, é crer que ele levou sobre si os nossos pecados. Uhum. E isso não é só que ele levou sobre si, que todo o problema da humanidade se resume ao pecado. Ou seja, todo o problema da minha vida se resume aos meus pecados. E é por essa tendência, essa inclinação, que o Espírito Santo está querendo me convencer do jeito que você quer levar as coisas, você não vai estar com Deus. É hora de você se arrepender. Sim. Isso é ter tristeza, segundo Deus, em relação aos meus atos, em relação aos meus pensamentos, em relação à minha insistência de fazer as coisas do meu jeito. Tá? Aí Jesus fala da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Quem viu Jesus em carne e osso, sabia. Santidade é isso. Justiça está nele. A medida, a régua da justiça se chama Jesus. Tá? Ninguém discutia isso. Na presença dele, ele emanava o reino de Deus, a justiça, a paz. Gente, eu tô com um beija-flor na minha frente dançando. E um pássaro bateu aqui, um barulhão ainda há pouco. Era um pássaro, gente, que tinha batido. Literalmente, o beija-flor estava fazendo isso na minha frente. Tu, 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 tu. Umas 10 vezes fez. Ô, louco. Sobre a criação. justiça, Mike, antes de você entrar na terceira, sobre a justiça também, porque quando Jesus volta para o Pai, e quando ele voltar para aparecer, porque aqui diz que não o vereis mais. Nós só o veremos novamente quando ele retorna. E aí, quando ele retorna, ele já não é mais advogado, né? Ele já não vem como o Espírito Santo que está aqui como nosso advogado, ele já vem como juiz. Sim. Né? Ele já vem para julgar, ele já vem para juízo. Né? E... Ele já vem para executar a sentença. Aí, já foi julgado tudo, ele vem para executar a sentença, para destruir, para fazer juízo. Então, e essa é a questão. Quando Jesus vai, então essa medida da justiça de Deus sai da terra. Quem vai nos convencer da justiça? O Espírito Santo. Aí que está. Então, a justiça não pode ser uma coisa relativa. Então, sempre que eu quero conhecer a justiça, o que é certo, o que é errado, eu vou para a palavra e peço para o Espírito Santo.
Revelar a verdade, né? Já que ele é o Espírito da verdade. Exato, exato. Tá? E do juízo, por quê? Porque o príncipe desse mundo já foi julgado. Eu sempre fiquei meditando sobre isso. O príncipe desse mundo era um querubim na presença de Deus que segurava a luz do mundo. Lúcifer quer dizer aquele que carrega a luz. Uhum. Ele era o ser mais próximo a Jesus no cenário celestial. Uhum. Tá? Ele se rebelou. Orgulho, soberba, queria adoração para si. Uhum. Tá? E ele se rebela. Deus expulsa ele. Jesus falou, eu vi o príncipe desse mundo caindo como raio. Tá? Esse foi o momento que ele foi julgado. Tá? Ele não tem como voltar atrás. Uhum. A sentença já foi liberada. Ele foi julgado, sentenciado. Tá? A questão é, a sentença ainda está por executar. Tá? Deve cair uma ficha em nós. Se a criatura mais próxima a Jesus no cenário celestial foi julgado, Quanto quem mais, somos quanto mais, quanto menos nós. tá? Não pensemos nós que nós vamos receber uma, como é que diz? Vamos ser absolvidos, vamos É, ser... vai passar por cima da gente. Não, não vai acontecer. Tá? Certo. Então, Meu pai, eu estava 40 dias praticamente sem vê-lo fisicamente, né? A gente se via pelo aparelho. E na sexta-feira ele veio aqui, até porque ele precisava trazer algumas coisas. E o meu pai, ele trabalha com centro de recuperação. O chamado dele é para cuidar de gente que ninguém mais acredita. E há mais ou menos, já tem uns 6 anos, mais ou menos, que quando meu irmão mais novo do meio casou, ele se mudou para o centro de recuperação. Tem a casa pastoral e a casa dos meninos, onde eles ficam, ele e minha mãe. E aí, devido a esse trabalho e nesse tempo, eles também não podiam se ausentar. E aí, na sexta-feira, eles vieram e eu fui pegá-los, porque a cidade está fechada, né? Ninguém entra se não for da cidade, você tem que apresentar documentos e tudo. E ontem a gente fazendo um momento de culto, ia ter a ceia e nós pedimos para ele ministrar a palavra. E ele ministrando sobre arrependimento, e ministrando sobre arrependimento, e eu muito conectada, assim, naquilo que ele estava ministrando, e ele começou a falar, não extinguis o Espírito Santo, sabe? E aí ele começou a falar, assim, que eu até postei aí que a igreja tenta aprisionar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele tá livre para agir, ninguém pode impedir isso e tal. E aí, uma hora ele falou assim, o maior vírus que a gente tem que combater não é o Covid, o maior vírus é o pecado. E aí você estava falando agora, eu lembrei dessa palavra ontem, porque aí na hora que ele me pediu para orar, eu comecei a ministrar, Senhor, nos livra desse vírus, nos limpa desse vírus, a gente precisa ser limpo desse vírus. tá. Agora eu não preciso pregar o último ponto que você acaba de pregar. Ou melhor, teu pai pregou ontem. Mas é justamente isso que eu ia dizer. O segundo momento que opera esse espírito em nossas vidas é justamente sobre o pecado que cometemos depois de nascer de novo. Tá? E a obra dele é zelar por nós. O Espírito Santo zela. Nesse processo, ele faz uma série de coisas. Primeiro, se a gente está ciente que a tentação é coisa armada e que a tentação vem da parte do diabo e da concupiscência da nossa carne, existe um momento em que nós podemos ouvir o Espírito Santo e ver a porta de escape que ele providencia.
1 Coríntios 10, 13. Tá? Então, ele é o Espírito que não nos deixa cair em tentação. Sim. Tá? Agora, se pecarmos, tá? Jesus é o nosso advogado, Sim. mas também o Espírito Santo, no tribunal de Deus, que é uma outra ministração, Uhum. no tribunal de Deus, nós, o réu, temos à nossa direita o promotor, Satanás, que está com acusação contra nós. À nossa esquerda, à direita do Pai, se estamos de frente para o Pai, à direita do Pai está à nossa esquerda Jesus, nosso advogado. Ele é o Paracletos, nesse versículo. Mas nós temos um outro Paracletos. No tribunal, o Pai olha para nós e diz, tá bom, eu ouvi a acusação. Eu não precisava saber dele, eu já sabia. Ele olha para Jesus, Jesus, Pai, eu já fiz tudo, eu já fui para a cruz, levei isso. Levei todos os pecados, rasguei o escrito de dívida. É que falar sobre isso todas as vezes me pega. Pai, eu já levei sobre mim. Tá? Eu fiz tudo conforme o Senhor disse. E eu ouço o Pai falar nesse momento, esse meu filho é amado em quem me comprazo. E aí ele olha para o Espírito Santo fala, convenceu, Mike, do pecado, da justiça e do juízo. O Mike sabe que aquele lá já foi julgado. O Mike sabe que ele pecou. Aí o Pai olha para mim e aí, pequei, eu te peço perdão. Se confessarmos os nossos pecados. Sim. Quem faz o convencer? É o Espírito Santo. O Espírito. E eu quero encorajar todos. E aí, teu pai acertou na música. E aí eu estou impressionado que você falou isso, porque muitas vezes as pessoas não relacionam essa questão de entristecer o Espírito Santo é impedir ou recusar a sua obra em nossas vidas. Tá? É resistir o governo. Por isso eu falei, naquele momento foi estabelecido o governo. Quando o Espírito Santo está nos conduzindo, esse é o lugar de direito dele. É para o nosso bem. É para o nosso crescimento. É para podermos andar na bênção do Senhor, na bênção do Pai. Ao resistirmos a sua obra, estamos lhe entristecendo. E seu pai falou, certinho. Eu creio que o lugar que a gente mais entristece o Espírito Santo é quando ele vem e nos convencer do pecado, que sabemos que é pecado, mas a gente deixa passar de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, de ano em ano, de retiro em retiro. Meu Pai. Tá? Ao invés de olhar o que Jesus ensinou, todo dia, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos que pecaram contra nós. Perdoa as nossas dívidas. O tempo dessa oração é hoje. Então, o implícito... Ele está aqui chorando. Ah, é? Ele está aqui atrás, ali, chorando. Teu pai? Meu pai. Oh, homem abençoado. Vou botar... Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. O Senhor nos sensibiliza, né? A questão é que quem é quebrantado pelo Espírito Santo e realmente enxerga que nós crucificamos Jesus, quando somos lembrados disso, de alguma forma, até lembrando essa obra, amolece. É aquela palavra, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Quem muito pecou, muito sabe o porquê foi perdoado, né? O quanto tem a agradecer. E a história dele, o testemunho dele é muito forte. Então, assim,
Quando a gente... uma prima, ela deve estar aí, a pastora Lani falou para mim, é impressionante ouvir vocês ministrarem, porque existe uma conexão tão grande. E eu falei para ela, é o Espírito Santo, porque quando a gente está alinhado com o Espírito Santo, ele está falando uma mesma coisa. E Sim. quem está alinhado escuta a mesma coisa. Então, o Mike está ministrando, eu estou sintonizada, eu estou ouvindo. Né? E às vezes Deus fala comigo e depois fala com ele. Às vezes fala primeiro com ele e depois fala comigo. Mas é o mesmo Espírito. Sim. E a questão é que eles... A delícia para o Espírito Santo é fazer cooperar os membros. Sim. O governo dele na minha vida é uma dimensão da liberação do reino de Deus em mim e através de mim. Amém. Agora, quando nós cooperamos juntos, a liberação do Espírito Santo, a liberação do reino é maior ainda. Porque aí ele tem membros do corpo que estão cooperando. O desejo dele é ter um corpo. Isso é, os milhões de cristãos sobre a terra em sintonia com ele. Não seguindo o seu querer. Obedecendo o governo do Espírito Santo. Por isso estabeleci. Tá? O batismo do Espírito Santo em Atos 2 não se tratava de falar em línguas. Se tratava de estabelecer o governo de Deus, o governo do Espírito Santo de novo na vida do ser humano. Tremendo. A nível individual e a nível coletivo. Deixa eu te fazer Perguntas. uma pergunta também. Eu vou fazer a minha. Quem ainda não fez pergunta, que mandou ali no comentário, não tenho como pegar. Escreve ali dentro da caixinha, que eu vou abrir a caixinha, tá? A minha pergunta é a seguinte. Enquanto você falava, me lembrei, estou tentando lembrar o texto todo aqui. Mas tem um texto que vai falar sobre que existe algo que nós não seremos perdoados, que fala sobre a questão do Espírito Santo. Não estou conseguindo lembrar. Blasfêmia. A Blasfêmia contra o Espírito. contra o Espírito Santo. Esse texto faz referência sobre a rejeição desse governo, no sentido assim, Deus dá um comando através do Espírito, né? Porque é ele que nos move. Ele deu um comando, nós rejeitamos, ridicularizamos, não fazemos, condenamos, criticamos e não fazemos. Esse texto tem relação com isso? Sobre o governo? Aqui, é um texto bem assim, complexo, né? é complexo, sim. Porque uma vez, muitas pessoas perguntam para mim, será que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por isso eu não. A minha primeira pergunta é, você tem convicção do seu pecado? Tenho. E você sabe, diariamente, quando você tem pecado, você sente? Sim. Então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque você não iria sentir isso. Sim. Tá? Então, a minha questão com essa blasfêmia para eles é uma questão prática, primeiro, do que uma questão teórica. Sim. Tá? Então, a teórica é tudo que você falou. É rejeitar, é zombar, é criticar. Mas eu acho que enquanto você rejeita, você não blasfema. Tá? Blasfêmia é algo muito... É amaldiçoar Deus. É amaldiçoar o Espírito Santo. Tá? Não é apenas criticar. Você pode resmungar, murmurar, tudo isso, e a ministração do Espírito Santo. Ele é muito misericordioso, muito compassivo, muito longânimo. Ele não se ofende, tá? Entristece por causa das suas ações, né? Mas é por você que ele se entristece, não é que ele fique ofendido, entendeu? Deus não vai se ofender, ele não vai mudar por causa disso.
Então, essa questão, para mim, existe uma certa complexidade e, para mim, a questão é prática. No que, não, então, fulano que eu conheço blasfemou e por isso eu vou dizer para essa pessoa, não julgue não. Eu sei que é muito sério essa palavra. Eu não sei julgar e eu não quero cair fora da ministração do Espírito Santo. Sim. Então, com muito temor. Eu estou muito mais preocupado numa questão prática do que teórica. Ok, vou abrir aqui a caixa de perguntas. Meu pai, vamos lá. Ele tem acalmado meu coração e me lembrado que está no controle. Ah, sim, ela está confirmando, né? O Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Tem aqui. Tenho recebido vários áudios falando sobre esses dias. Nos oriente, por favor. Sobre o que, querida? Sobre o fim dos tempos, é isso? Eu vou presumir já que a pessoa está falando sobre o que isso tem a ver com os últimos dias. Eu creio que é um momento de reset para a igreja, um momento de avaliação em relação ao nosso comportamento, sim, em relação ao nosso pecado, mas é um momento em que o espírito do fim mostrou sua cara, como nunca antes que eu conheço na minha vida. Tá? Porque mais de 180 nações estão debaixo do mesmo comando. Tá? Isso, para mim, aponta para alguém com muito poder operando sobre todos. E numa questão que é ilógica. Tá? Qual que é a questão ilógica? Até hoje, só colocamos em quarentena os enfermos. Essa é a primeira vez na história humana que nós colocamos em quarentena os saudáveis. É verdade que a gente quer cuidar do... E aí eu não estou ouvindo, para mim, eu não estou ouvindo a pergunta que, ao meu ver, precisa ser feita, tá? Porque todos sabem que esse vírus não é natural. Sim. Esse vírus foi manipulado em laboratório. Tá? Isso faz parte da maldade e iniquidade do ser humano. Então, Deus nos deixou ser disciplinados pela nossa própria maldade. Quando fala em geral, humanidade. Então, mas a minha pergunta é, então, por que ninguém está falando que manipulando isso, quem manipulou está querendo matar os velhos? Porque o grupo que mais sofre são os mais velhos, tá? E especialmente quem tem um comprometimento do seu sistema imunológico. Sim. Aí, doença coronária, até a própria obesidade, tá? Problemas respiratórios, diabetes, tá? Artrite, tá? Tudo que você tem de inflamação, tá? Inflamação é evidência de um comprometimento do seu sistema imunológico. Então, mas esse vírus foi manipulado para matar essas pessoas. Aí eu acho que uma vez que a gente vai responder essa pergunta, a gente vai olhar e dizer, opa, então, por quê? Tem gente, tipo Bill Gates, que defende o controle de população. Tá? E tem muitos outros poderosos pessoas dessa época que defendem isso. Bom, o controle de população, tá, existe em dois extremos. Ao nascer e antes de morrer. Porque no meio você tem a classe produtiva. Tá? Para esses que têm esse diálogo, você tem um grupo que precisa viver porque eles produzem. Tá? Então você quer matar os velhos, tá? E controlar o nascimento. Tá? E aí você tem o que está acontecendo hoje. Eu não sei se você sabe, mas desde os anos 90,
estão morrendo por aborto. Estão sendo assassinados. Sim. Tá? 50 milhões por ano no mundo. 50 milhões. Vezes 10 é 1 bi. Isso significa que a gente teria uma população hoje, tá? Ao invés de 7 bi, 8 bi. Isso é muito sério. Sim. Diante de Deus, isso é abominação. Uhum. Agora, isso para mim é uma coisa muito séria, porque é evidente que alguém fez um vírus e colocou para experimentar. Tá? E pelo que tudo parece, né, pelo que a gente lê, não na mídia social, desculpa, não nos telejornais, porque apesar de ser jornalista, nesse tempo eu não assisto nenhum telejornal, eu não leio nenhum jornal que seja nacional aqui. Eu busco as minhas fontes e informações para me informar. Porque hoje eu não trabalho diretamente com a mídia, né? O meu trabalho hoje é outro. Mas eu sou formada em jornalismo, eu sei muito bem como chegar numa fonte, então eu vou na fonte oficial e busco a informação. E se eu precisar dar alguma notícia para vocês, vocês podem ter certeza que eu estou dando da fonte. E o que se tudo indica também, né, Mike, é que se perdeu o controle desse vírus e por isso todo mundo está em quarentena e não só os doentes. Né? Sim. Porque se perdeu o controle dessa infecção que deveria ser para fazer esse efeito e, na verdade, hoje não se tem mais o controle dela. Né? Mas a cada dia passa que isso houve propósito da parte dos chineses, do governo chinês, porque eles fecharam a viagem doméstica para a China, de Wuhan para a China, mas eles não fecharam a viagem internacional. Uhum. Ou seja, foi liberado. Então, houve... perdeu-se controle, mas aí tem uma... É que isso vai longe. Sim, tá? sim. E tem... Em Nova York, por exemplo, o governador mandou os asilos, tá, receberem os positivos, Sim. tá, de volta para as casas dos velhos. Uhum. E aí morreu muita gente com essa ordem. E por Uhum. isso eu estou dizendo, tem uma história não contada aqui. Uhum. Um fio Tá? que não está alinhado. Exatamente. Mas mesmo a questão, eu vou dizer, assim como você assumiu sobre... Eu assumo, a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento não é, mesmo perdendo o controle, não era fazer a população entrar em casa. Eu assisti 2 infectologistas, tá, da Califórnia, estado progressista aqui nos Estados Unidos. Eles falando abertamente com todos, eles estavam trabalhando direto com a população. Eles falaram, o problema que nós temos de mandar todo mundo para casa, ficar lavando, é que isso é contra a própria imunidade. Uhum. Tá? Não. A gente cria imunidade em contato com bactérias. Uhum. Tá? Então, o que a gente devia ter feito era isolar os velhos e não isolar o restante da população. Uhum. Tá? E aí, quando a gente vai expor os velhos, vamos ter os remédios necessários para ajudá-los, para minimizar as mortes. Por quê? É que eu estou falando isso porque a gente não isola outras enfermidades. Sim. Que a gente perde controle. Uhum. E já perdeu-se muito controle. Mas aqui no Brasil, só para finalizar, aqui no Brasil eu também ouvi um especialista dizendo que o maior erro foi que nós ainda estávamos no verão e que se todos estivessem na rua no verão e tivesse criado essa resistência ao vírus, agora a gente poderia até estar dentro de casa. Mas agora Sim. A gente está saindo do outono para entrar no inverno e aí o risco é maior, porque não adianta só liberar todo mundo, porque tem a questão do sol. E o sol era um dos agentes também. Enfim, né? A Sim. gente sabe que foi um erro. Mas eu preciso dizer aqui para a população, hidroxicloroquina mais o agente
como é que chama? Que promove essa atuação, tá? Não matou ninguém aqui. Ninguém. Então, o que a mídia está falando, criticando o nosso presidente, porque ele encorajou, salvou centenas, se não milhares de pessoas. Tá? E eu estou falando num período da noite para o dia. Em alguns casos, a reversão de sintomas em 4 a 6 horas. Pois é. E aí Tá. a gente entra no assunto de farmácias, né? Enfim, né? Se a gente for ficar só nesse assunto, vai ser difícil. Deixa eu ver aqui as perguntas. Aqui. Quais são os pecados que não são para a morte que falam a carta de João? Aí, se você vai se referir à questão do que traduz ou interpreta a Igreja Católica, você vai fazer diferença entre pecados veniais e pecados mortais. Eu vou dizer que, para mim, não é claro que o João não explica isso aqui, tá? Então, existe para mim uma incógnita, tá? Aí nessa eu preciso dizer que eu não sei. Eu sei que todo pecado que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Amém. Tá aqui, Polly, são 3 dias de escuridão. Minha internet travou na hora de enviar. A pergunta dela era sobre a questão dos 3 dias de escuridão. Ela tem recebido muito áudio falando sobre os 3 dias de escuridão. Não sei se você recebeu esse áudio, mas está rolando um áudio aí, e na verdade está rolando um vídeo, onde uma mulher que se diz profeta, profetiza, ela é até dos Estados Unidos, e ela fala que Deus falou com ela e tudo, e ela vai falando sobre os 3 dias de escuridão, que é para todo mundo ficar dentro de casa, que é para todo mundo estocar comida, que é para todo mundo ter velas brancas, e que não é para abrir as janelas porque os espíritos malignos estariam soltos e eles a gente não poderia vê-los, enfim. Assim, pelo que eu vi do vídeo, já que você não viu, eu só vou dar a minha posição. Me parece que ela está falando sobre uma visão dela escatológica, né? Uma visão da escatologia, do que ela pensa ser. Mas eu penso, querida, você que fez a pergunta, de que o pouco que eu li, eu ouvi uma vez, não perdi mais meu tempo com isso, porque existem coisas que ela fala que não condiz com a palavra. Uma vez que tem um item que não condiz com a palavra, não é bíblico. Então, eu descartei de vez o que aquela pessoa disse, sabe? Não considerei, porque não considerei bíblica a fala dela. Entende, Mike? Então, assim, tá rolando um vídeo que vão vir 3 dias de escuridão sobre a Terra e que é para as pessoas ficarem trancadas dentro de casa. E aí se rola, tá assim, um pânico. Eu já recebi diversas pessoas perguntando o que eu penso, o que eu acho, como agir em relação a isso. Eu falo, querida, vamos para a Bíblia, né? Vamos agora ler a Bíblia. Está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz lá em Apocalipse, quando vai falar sobre o fim dos tempos, não existe uma clareza e fala assim, vão ser 3 dias de escuridão, você tem que ficar dentro de casa. Enfim, né, Mike? A gente sabe que são questões assim que a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente está aqui aprendendo a Bíblia, né? Porque quando a gente tem conhecimento da palavra, a gente não é enganado, né? Exato. Até que ponto que nossos pecados impedem a ação do Espírito em nós? Nisso a gente precisa entender que tem certas coisas que não são do jeito que a gente queria. Em Mateus, fala que vai chegar o momento de sermos julgados. E a gente vai estar diante de Jesus. E ele vai dizer, afasta-te de mim, tá? Porque eu não te conheço. E a pessoa vai responder, mas, Senhor, eu expulsei demônios. Eu curei os enfermos. Então, diante dessa passagem, eu gostaria que todo mundo pensasse, tá?
tratar o pecado em nossa vida é uma coisa. E Deus, até pela questão da misericórdia que Ele tem, e a compaixão que Ele tem, a longanimidade que Ele tem com uma outra pessoa, a quem a gente iria ministrar, podemos até ser usado pelo Espírito Santo. Mas ser usado pelo Espírito Santo não quer dizer que somos salvos. Isso mesmo. Tá? É muito difícil a gente botar isso na cabeça. Mas é uma verdade. Você precisa tratar a questão da sua intimidade, do seu relacionamento com o Pai, a parte dos dons e as manifestações do sobrenatural na sua vida. Tá? Até uma questão que para mim também é muito séria, Deus pode até cuidar de você. Não quer dizer que no final das contas você é salvo. Porque o ser humano, tá, na Terra compartilha ou desfruta do que nós chamamos a graça comum. Tá? A graça abrangente. A graça é um favor de Deus que nós não merecemos. A misericórdia é Deus não executar o castigo que merecemos, ou o juízo que merecemos. A gente precisa começar a aprender a diferenciar essas coisas. Eu ouço muitas pessoas falarem da graça, quando na verdade estão se referindo à misericórdia, e a misericórdia, quando na verdade eles estão se referindo à graça. Tá? Só porque nós temos uma riqueza, não quer dizer que Deus está nos abençoando. Isso pode ser gerado totalmente pela... Tem o ímpio em Salmo 37 ou 34, tá? Fala exatamente sobre isso. O salmista tá, mas por que o ímpio é tão rico, é tão aparente e abençoado? Próximo. Fale um pouco sobre a importância do batismo com fogo e sua importância para os dias atuais. Se é. Eu explico o batismo com fogo, tá? Se eu pegar para vocês aqui uma folha, tá? E pega uma folha de sulfite ou um jornal, tá? Enrolo, tá? Vamos batizar com fogo. O que a gente vai fazer? Vai pegar o fósforo, tá? E vai botar fogo embaixo e ele vai consumir, tá? O que vai restar? Só os farelos. Só cinza. Só cinza. Tá. Agora, o que é... Queremos ser batizados com fogo? Porque o fogo, por outro lado, conforme a palavra que Pedro escreve, ele diz que agrada a Deus provar a nossa fé. Tá? Que é como ouro que é apurado com fogo. Tá? Eu também entendi isso. Então, o que é o batismo com fogo? Não é para fazer a gente sapatear. É para purificar, Todo mundo, né? É para purificar a nossa vida. Aquilo que não procede de Deus. Desejos, sonhos, aspirações, projetos, vontade. O que não procede de Deus. Deus não tem obrigação nenhuma em cumprir os nossos sonhos. O que Ele quer? Ele colocou em nós uma vontade. Esse é o sonho dele em nós. Ele quer cuidar de nós. Tudo que não procede dele. Todos os pensamentos, sentimentos, vontades, planos, etc, etc. Para nos colocar puro diante dele, a fim de cumprirmos a vontade dele em nossas vidas. E isso dá glória a ele. Amém. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa que nasceu de novo pode perder o novo nascimento? Você diz pode perder a salvação? Deve ser essa. Eu estou pensando que talvez seja isso. Eu vou mudar para dizer sobre salvação. Pelo que eu entendo nas cartas de Paulo,
sim. Não tem uma força externa que pode te fazer perder isso. Você perde porque você resiste o Espírito Santo. E você pode resistir ao ponto em que você não é mais quebrantado. E aí que entra a questão da blasfêmia. Tá? Uhum. Agora, quem julga isso é Deus. Então, no caso aqui, só para a gente explicar às pessoas, a resposta do Mike seria a pergunta assim: uma pessoa que não nasceu de novo pode perder a salvação? Seria isso? Não, a minha Isso? pergunta, eu estou respondendo sim. Pode alguém nascer de novo e perder a salvação? Ah, sim. Eu creio que sim. Sim. Tá? Tá. Alguém que não nasceu de novo já não tem salvação. Sim. Tá? Ok. Agora, pode alguém nascer de novo e perder a salvação? Sim. Tá? O que eu entendo as cartas de Paulo, quando ele escreve para a igreja, é sobre manutenção dessa vida. Uhum. Sobre essa manutenção, porque você pode perder. Uhum. E ele deixa isso muito claro com os Colossenses. Eu vou ter que ver a passagem depois, tá? Mas a pessoa pode resistir o Espírito Santo depois ao ponto de perder, sim. Eu sempre acreditei assim, claro que cada dia a revelação ela é progressiva, né? Uhum. E a gente vai se corrigindo. Mas eu sempre tive um entendimento, Mike, de que a pessoa, quando ela se realmente nasce de novo, ela se converte, ela não perderia, porque eu pensava assim, que se ela realmente perdeu, se ela perder, é porque na verdade ela nunca conheceu, ela nunca chegou a experimentar. Eu partia desse entendimento, sabe? Mas eu sei que é um assunto também que a gente precisa estudar. Não, mas deixa eu fazer um comentário sobre isso. Sim, tá? Pode fazer. Porque esse para mim, todas as vezes, quando eu entrei no ministério, todas as vezes que eu sentava com o pessoal batista, e eu era metodista, Uhum. entrava nessa discussão. E eu Sim. ficava com raiva. Por que a gente tem que ficar discutindo isso? Tá? Eu creio que, e nisso eu gostaria de consolar a pessoa de um lado, mas também eu quero colocar fim nessa conversa. Tá? Nós temos uma personalidade diferente. Eu sou muito diferente da minha esposa, por exemplo. Uhum. Existem pessoas que precisam saber que é difícil perder a salvação. Não é por qualquer coisinha que elas vão perder a salvação. Uhum. Tá? Agora, existe sem vergonhas que precisam saber que eles precisam manter o novo nascimento para não perder. Uhum. Então, as conclusões teológicas em relação a isso, para mim, cabe nas pessoas de direito. Eu também Entendeu? penso assim. Não importa para mim. Importa para quem está preocupado se vai perder ou não. Exato. E eu, por exemplo, se alguém perdeu, eu entendo esse pensamento. Não, então ela nunca... Eu só tenho um problema, porque eu falo para todo mundo, eu não posso dizer para você, julgar que você é salvo ou não. Sim. Quem testifica que você é filho de Deus é o Espírito de Deus. É o Espírito, isso. Que é o assunto de uma outra manhã essa semana. Isso aí. Então, deixa eu ver se tem alguma sobre o Espírito ainda aqui para a gente finalizar. Tá bom. Aqui. Tem alguma coisa sobre o Espírito. Sobre raiz de iniquidade. Como entrar no Espírito para que possa vencer e fazer com que vençamos. Vencer a iniquidade? Porque Ok. deve ser, porque a raiz de iniquidade é diferente da iniquidade, né? Ok. O rei Davi fala sobre isso nos Salmos. Tá? Quando ele fala, sonda-me, ó Deus, vê se há algum caminho mau. E ele pede para o Senhor um espírito reto. Tá? Nisso ele está reconhecendo que há uma inclinação para o pecado.
Paulo fala sobre isso quando ele fala sobre o homem da morte. Existe uma diferença entre a propensidade para o pecado e o ato do pecado. O ato do pecado é fruto da propensidade. Tá? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a destrinchar a obra do Espírito Santo. Tá? E isso é muito, muito importante. Uma coisa é eu pedir perdão dos meus pecados, os atos. Outra coisa é eu pedir para Deus me dar um espírito reto. Então, a pergunta que é feita aqui está perguntando, e Deus trata essa raiz de iniquidade, essa propensidade, essa inclinação para o pecado? E eu vou dizer, sim, na cruz. Jesus morreu fisicamente na cruz, justamente para nos libertar dessa escravidão, dessa inclinação, dessa propensidade, tá? Desse espírito inclinado, e para nos dar, conforme somos, um espírito reto. Uhum. A obra do Espírito Santo. Isso é conhecido teologicamente como segunda obra da graça. Durante os tempos de João Wesley, tá? E o movimento de santidade chamado Holiness, começou a se descobrir que o Espírito Santo não somente traz o perdão sobre os atos, como ele opera para tirar a inclinação da pessoa. E essa é uma coisa muito importante para os nossos dias, diante da pregação exagerada e errada sobre a graça. Nós temos feito algo que quase justifica o cristão, suposto cristão, continuar no pecado. E Paulo fala uma coisa aqui, quando ele fala especificamente sobre a graça, ele usa uma expressão, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? Gálatas, Ele está né? dizendo, não, isso está em Romanos 6. Romanos. Romanos 6, 1. Ele está dizendo, se nós temos conhecido a Cristo, naquilo que Cristo fez, não somos mais escravos do pecado. Ele nos deu um espírito reto. Tá? Nós precisamos saber, tipo tirar o povo do Egito, agora precisa tirar o Egito do povo. Sim. Tá? Deus tirou a gente do pecado, agora tem que tirar o pecado do povo. Se a gente continuar no pecado, é por causa de eu vou usar a palavra de um vício, que a gente pensa que a gente está viciado, mas não está mais. Uhum. Ele nos fez nova criatura, então precisamos anunciar para quem nasce de novo, você não é mais escravo do pecado. Você não é mais pecador. Sim. E essa é obviamente, eu falando isso chocou um monte de gente. Uhum. Você não é mais pecador. Ué, mas espera aí, não é isso que eu tenho ouvido. Exato. E tem um problema na nossa pregação do Evangelho. Você é nova criatura, você não é mais pecador. Pecador é aquele que vive para pecar. Uhum. Pecador tem essa inclinação para o pecado. Pecador é aquele que se satisfaz com o pecado e deseja se satisfazer. Pecador é aquele que sai, que levanta para fazer o mal nos dias de Noé. Uhum. Se você é nascido de novo, você não é mais pecador. Amém. Tá? Você pode pecar, mas isso não quer dizer que você vive para pecar. Amém. Tá? Isso é muito importante a gente entender isso. Como que nós vamos sair disso, ser vencedor? Primeiro nós precisamos dessa transformação da nossa renovação da nossa mente. Uhum. Para a gente entender, não sou mais escravo. Não tem ninguém cobrando de mim, forçando minha barra. Eu sou livre, aí que tá. Eu já, talvez você tenha ouvido isso. Eu vi nesse mover de adoração, foi nos meus dias, casa de Davi. Eu sou livre, ai livre para dançar, livre para adorar. Eu ouvi tantas canções, mas eu nunca ouvi ninguém dizer livre para não pecar, livre
para viver a justiça. Todos os contextos de sermos vencedores é vencer o pecado. Uhum. E a gente Nenhuma vez. Vai. E a gente vai num contexto contrário, quando Paulo vai dizer que nós somos escravos de Cristo. É. Bom, escravos de Cristo é verdade. Paulo diz, eu sou, mas escravo de Cristo é por querer. Exatamente. Ele decide, né? Ele abre mão da liberdade dele para estar aprisionado, mas com Cristo. Ou seja, aquilo que Cristo quer através do Espírito, eu vou ser. Sim. E eu não vou ser mais livre para minha vontade. Eu vou ser dependente exatamente do Espírito e da vontade de Deus. E é por isso que alguns cristãos nascem de novo e eles não sabem porque eles sentem tanta culpa. Sente tanta culpa porque agora o Espírito Santo na sua vida vai te convencer toda vez que você vai pecar. E se você vai continuar pecando, ele vai fazer você sentir esse peso para você se arrepender, ele te purificar de toda injustiça. É o lugar, ele está fazendo a obra dele. Uhum. Tá? Então, antes, lógico que você não sentia a culpa. Você era morto. Sim. Não sentia. Agora, uma vez que você sentiu o impacto inicial, não é que isso termina. Uhum. Isso continua se você pecar. Sim. Tá? Você não vive para pecar. É justamente isso que o João está querendo passar nas suas cartas. Se você está vivendo para pecar, você não nasceu de novo. Agora, se você tem essa consciência, se você pecar, saiba que você tem um advogado. Tá? Mas não é para viver pecando. Uhum. Tá? É nesse entendimento aí que eu estava falando no começo mesmo. Uhum. Bom, tem algumas outras perguntas aqui, mas eu vou finalizar que a gente já está fechando quase o segundo. Nós somos perdoados quando reconhecemos que o crucificamos? Não, nós somos perdoados quando nós confessamos os nossos pecados. Reconhecer faz parte, tá? Uhum. Tá? Mas como fruto do arrependimento, a gente precisa confessar. Se confessarmos, ele nos perdoa. E fechando, tá? Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo tem, às vezes, pensamentos ruins, pensamentos de morte. Isso chama dardos inflamados do inimigo. Tá? Em Efésios 6, eu acho que é. É. Isso. Efésios é a carta que a gente descobre muita revelação da parte de Deus para o Paulo em relação ao mundo espiritual. Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor na força do seu poder, revestivos a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tá? Ele fala, deixa eu ver. Efésios 6:10. Uhum. Mas eu estou querendo achar. Isso, 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós sabemos, então, por essa referência aqui, que o maligno, as trevas, está olhando a gente e está atirando flechas. Tá? Agora, nós precisamos entender essa composição. Eles não têm como atingir o nosso espírito. Tá? Mas a nossa alma, sim. A nossa alma se compõe de pensamentos, sentimentos e vontades. Então, para o inimigo chegar, nota que é um dardo. Eu estou com uma coisa aqui. Se eu mandar um dardo para você assim, que é o jeito que o dardo vem, tá? Você quase não enxerga. Se eu mandar assim,
De longe você levanta, tá? Mas um dardo vem assim, tá? Então, a gente tem que discernir. Por que o escudo da fé? Porque a gente vai avaliar o pensamento. Então, vem um pensamento de morte, de suicídio, de depressão, de tristeza, um sentimento. Porque a nossa alma se compõe de pensamentos, sentimentos e vontades. Uhum. Então, qual é a composição do dardo? Porque ele quer que chegue de fininho. É pensamento, sentimento e vontade. Por que que a gente vai usar o escudo da fé? A minha fé, eu vou colocar à prova esse pensamento. Vem de Deus? Não. É o que eu quero por mim? Não. Então, de onde vem? Do diabo. Sim. Tá? Eu tenho que saber discernir e refutar aquilo que vem do diabo. Agora, o que acontece? Se esse dardo chegar, tá? Ele causa o quê? Inflamação. Uhum. Tá? Sim, tem um monte de crente com alma inflamada, enferma, Uhum. porque tem acreditado muita mentira do diabo. Uhum. Sentimentos, pensamentos e vontades. Por quê? Porque não conhece as escrituras, não exerce a fé. O escudo da fé aqui não é uma coisa física. Uhum. O escudo da fé é crer que a palavra do Senhor é verdadeira. Uhum. O que ele fala é verdade. Amém. Por isso a gente tem que, pela fé, eu ponho à prova todo pensamento. Paulo fala eu acho que é em Coríntios, eu levo todo pensamento cativo. Tá. O que é isso? É submeter todo pensamento Uhum. à palavra, para ver se isso procede ou não. Tá? Isso vai mostrar para mim se isso procede de Deus ou não. Se isso procede, aí eu vou perguntar, e eu quero isso? Também não. Eu quero morrer? Não. Então, de onde vem isso? Do diabo. Aí o que eu falo? Diabo, sai daqui. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Por causa das pessoas, eu creio, isso é muito importante. Eu creio que muitas pessoas andam deprimidas porque não fazem isso que eu estou falando agora. Uhum. Muito suicídio acontece porque a pessoa não passa por esse processo. Uhum. Tá? E porque também as pessoas, por exemplo, se sabe que a maioria das pessoas que estão em manicômios estão ali por causa de questões de perdão. Uhum. Ou de não aceitar o perdão para seus atos, ou não perdoar alguém nas suas vidas. Isso tudo faz parte de enfermar a alma. Alma. Tá? É verdade. Então, para essa pessoa, nós precisamos entender, cabe a nós, Deus nos dá seu Espírito, Amém. para podermos colocar à prova, levar cativo todo pensamento, sentimento e vontade. Amém. Tá? Foi extremamente proveitoso. Acho que o pessoal teve a oportunidade aí de perguntas que a gente nunca abre, né? Mas foi muito bom. E deixar aí, Mike, para você encerrar nesse momento, se você quiser orar, ou se você quiser fechar alguma ideia, que a gente ainda tem 1 minuto e 23. E amanhã, às 11 horas, a gente vai estar aqui dando Já continuidade. fomos mais 1 hora? Mais 1 hora. Ô, louco! Ô, louco! Mais 1 hora. 2 horas Nem de vi a estudo. hora passar. Tá bom. Quero convidar o pessoal. Olha, tem muita gente que está seguindo esse exercício do Pai Nosso, que está crescendo e muito com isso. Tá? Eu estou falando crescendo na sua fé. E a ideia é essa. Quando nós vamos parar 5 vezes ao dia para nos alinhar com Jesus nessa oração, e entendendo, tendo uma palavra sobre isso, há crescimento. Sim. Você pode ficar seguro que você vai crescer. Tá? Então, eu quero convidar o pessoal a seguir esse movimento que eu estou fazendo. Eu creio que é uma convocação da própria
do próprio Messias, próprio Jesus. Mas também eu quero convidar o pessoal a seguir o meu canal, Mike